Direito em Mim, com Edilane Deon. Sejam bem-vindos ao podcast Direito em Mim. Eu sou Edilane Deon e hoje vamos contar com a presença do Dr. Diego Rodrigues, especialista em Direito Criminal. Novamente, obrigado, agradeço o convite. Estou aqui à disposição para ajudar no que pertine à questão do Tribunal do Júri. É uma área onde nós atuamos no escritório, eu tenho um grande afinco, grande paixão pelo Tribunal do Júri. Eu acho que todos os crimes merecem ser julgados pelo Tribunal do Júri. Eu defendo a instituição Tribunal do Júri, no que pesa o Supremo pensar diferente. Alguns ministros, eu sou um fascinado, né? Eu sou um amante do júri, eu amo. Tenho um prazer que eu acho que ali é o único momento que a gente observa que o direito, ele está muito próximo ali à sociedade, a gente fica muito isonômico ali, tem uma isonomia muito grande com o Ministério Público, com os juízes, afinal, quem julga é o povo, é a sociedade. Então, eu sou um amante, eu sou fascinado e, enfim, eu estou aqui à disposição para falar qualquer assunto do Tribunal de Júri. Fique à vontade. Doutor Diego foi uma presença bem esperada aqui no escritório, porque eu gosto de falar com advogados que atuam, sabe? Eu gosto de trazer essa experiência e eu gosto quando a pessoa fala sabendo do que ela está falando. Eu acho que é isso que a sociedade está precisando. Na verdade, a gente hoje tem uma internet cheia de informação rasa, todo mundo querendo falar de tudo sem dominar nada, né? E aí ele tem essa proposta, doutor, que é trazer uma informação precisa, uma informação real, para que as pessoas possam ter aí uma opção na internet de busca de conhecimento, tá? E vamos lá, o júri, ele é um tema que fascina os advogados, os estudantes, a sociedade em si, porque eu vejo assim que é o que a sociedade tem de mais próximo dela participar ali de um julgamento, né? Então isso da sociedade ir lá e julgar, decidir um crime, né? Ser juiz, isso é algo não tem como, né, descrever, tá ali nos filmes, isso aguça, mas do que disso na verdade é real e o que é ficção? Tudo é real, né? Na verdade, assim, primeiramente o Tribunal do Júri, só deixando as pessoas bem claras, que são crimes, são pessoas que vão julgar um parecido, uma pessoa igual, um outro ser humano. São crimes dolosos contra a vida, dolosos e tentados contra a vida, homicídio. Não é todo homicídio. Não é todo e qualquer crime, tá? Uhum. Homicídio culposo, por exemplo, não vai a júri, tá? Não foi um acidente de trânsito que vai a homicídio culposo, não vai a júri popular. Quem decide é um juiz de primeiro grau. Já aqueles dolosos contra a vida, que aqui nós vamos dizer aquela pessoa que ingere bebida alcoólica e pega o carro e ali usa como meio para tirar a vida de outrem. Por ser um dolo eventual, vai a júri popular. E, enfim, O que é um dolo eventual? Pronto, vamos lá, já começou bem. O dolo é a vontade. O dolo direto é aquela vontade. Eu tenho um desejo de matar alguém. Hoje eu acordei, eu quero matar fulano. Uhum. O dolo eventual é aquele que no início ele não tem intenção, não há intenção nenhuma, mas você acaba assumindo o risco de produzir um resultado. Vou dar um exemplo, a pessoa que gera bebida alcoólica, né, e algumas decisões, isso é o que está na doutrina, eu tenho um pensamento diferente, Eu entendo que não, mas vamos imaginar aquela pessoa que ingere bebida alcoólica e pega o carro com aquele objetivo de, olha, desculpa o palavrão, mas dane-se, eu quero dirigir, eu vou dirigir, se eu bater em alguém, dane-se. Assumir o risco. E isso é o que fala a doutrina, né? Eu tenho um pensamento diferente, eu não tem essa previsão na doutrina, ou melhor, não tem essa previsão no Código Penal, ele não taxa. Então, em relação aos crimes de trânsito, eu entendo que não é dolo eventual, mas a jurisprudência, infelizmente, pensa ao contrário de mim. A gente tem alguma corrente doutrinária nesse sentido? Tem muito, entende que não. O próprio Rogério Schietti, que é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Daniela Teixeira, eles entendem por si só o fato dele ingerir bebida alcoólica, o fato dele se envolver em acidente, não necessariamente se trata de dolo eventual. Tem que ser analisado outras circunstâncias, né? Com caso concreto. Por exemplo, a irresponsabilidade dele, fazendo zigue-zague, ou de fato alguma testemunha que diz, olha, não tô nem aí, ele tava todo tempo dizendo na festa que ia beber e o resto aqui se dane. Então, eles entendem dessa forma e... No processo, doutor, explica mais ou menos assim pra gente como é que a gente chega até o Tribunal do Júri. Tá, primeiramente... Porque a gente tem uma fase antes, Isso, tem uma fase, a gente chama de fase de inquérito, fase inquisitorial, em que uma pessoa é acusada, a pessoa vai ser intimada, possivelmente, né? A polícia boazinha vai lá e intima a pessoa que está sendo acusada de um crime, seja tentado ou não, ou seja, homicídio consumado.
E a pessoa intimada vai comparecer na delegacia devidamente com seu advogado, preferencialmente, né? O advogado vai ter acesso àquele inquérito, vai responder as perguntas, e dali viram, depois da oitiva de todo mundo, a oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado, vira um processo, vai ter um processo judicial, o Ministério Público vai oferecer denúncia ou não, a pessoa vai responder o processo na primeira fase, lá no final dessa primeira fase, que a gente chama fase sumária, vai decidir se vai para júri ou não. É onde é um tema bastante interessante, que a maioria dos juízes entende que, caso haja alguma dúvida, essa pessoa tem que ser levada a júri popular. Eu entendo diferente, e eu já tenho uma doutrina mais atual, um entendimento mais pró-réu mesmo, que caso haja dúvida, a dúvida tem que ser a favor do réu. Nesse caso, ele não deve ir para júri. Isso a gente está no indúbio pro réu, indúbio pro sociedade. Exatamente. A escola mais antiga tem a tese de indúbio pro societar. Como é que a gente chega, assim, na prática, quando eu chego no final de um processo, ou seja, eu tive um inquérito. Isso. Do inquérito, o delegado relatou, o Ministério Público entendeu que tinha elemento suficiente para oferecer a denúncia. A gente já não teve ali e o juiz recebeu a denúncia, abriu o processo e fez toda uma análise, todo um processo, vamos dizer assim, inteiro, né? Porque chegamos praticamente numa primeira sentença. Eu posso dizer que a gente chegou numa primeira sentença. Não é definitiva, mas é uma sentença. Mas é uma sentença. Então, a gente chega nessa sentença e ela passa, diz assim, não, vai pro tribunal do júri. A gente já não teve praticamente uma condenação ali? Infelizmente, eu entendo, assim, eu sou numa doutrina mais clássica, mais pró-réu, né? Então, de fato, muitos juízes pecam um pouco quando fazem uma sentença de pronúncia. Essa sentença de primeiro grau, esse contexto que você falou no final, pronuncia o réu para ele ir para júri popular. Às vezes, eles deixam uma decisão já condenando aquela pessoa. Praticamente condenando. Então, por isso que o próprio Código de Processo Penal proíbe que o Ministério Público, ou até mesmo a defesa, de apresentar a sentença de pronúncia, porque às vezes pode ser entendido, saiu uma sentença ali, o cara é condenado. Já e tem o juiz disse isso, né? Porque... O juiz está falando exatamente. Isso, não pode de forma alguma mencionar e proibir, inclusive, causa nulidade de julgamento. Os jurados não têm acesso. Não pode ter acesso. Não tem acesso. Né? Todo mundo, o MP está distrito à sentença de pronúncia, né? Ele não pode fugir dali, ele não pode criar um outro fato no dia do júri, numa outra acusação. E já a defesa não, ela tem liberdade, porque, enfim, nós temos uma defesa plena, né? Nós podemos fazer qualquer coisa desde que não seja eu não posso matar alguém ali, mas pode tudo, né? Aí o Ministério Público está distrito à pronúncia. A pronúncia é meramente para você, quando for quesitar, ou seja, quando os jurados julgarem sim ou não, condenam ou não, absolvam ou não, o MP não pode fugir do que está ali. Por isso que tem a fase de pronúncia, mas de forma alguma pode ser usada para prejudicar ou até mesmo condenar o acusado. De Deus me livre. Mas, infelizmente, assim, na prática, é o que a gente observa bastante. Alguns juízes cometendo essas pequenas falhas, que ele no máximo, ele pode falar ali de um indício. Doutor, o senhor acha que, na prática, mesmo os jurados não tendo acesso, de alguma forma isso pode prejudicar? Muito. Em que sentido? Porque eles podem ter uma falsa percepção de que aquele juiz que assinou aquela peça, que a juíza se o próprio juiz, que eles têm um respeito muito grande pelos juízes e têm um respeito muito grande pelo Ministério Público, assim como a defesa. Mas eu acho que na hora ali, os jurados, por não terem um entendimento muito técnico, eles olham assim, poxa, o juiz é a autoridade máxima. Mas só eles não sabem que naquele momento ali todos nós somos iguais. Tanto eu, quanto a defesa, a acusação. Esses jurados, como é que eles são escolhidos? Bom, primeiramente são pessoas íntegras, né? Pessoas que não respondem a nenhum procedimento, processo administrativo, ou aliás, nenhum processo judicial. São pessoas que geralmente são pessoas do povo, né? Há um sorteio o próprio juiz, o tribunal, ele convida, oficia uma instituição pública, uma instituição privada, para levar essas pessoas a serem sorteadas. E aí eles têm um sorteio, geralmente é um sorteio para aquela primeira fase, melhor,
para aqueles julgamentos que tem no primeiro semestre, uma turma, 2, 3 ou 4 turmas, é feito sorteio. Os nomes serão escolhidos através de sorteio. Primeira, segunda, terceira ou quarta turma. Essa primeira turma vai julgar os julgamentos da terça-feira, um exemplo. Tô dando um exemplo. Eles não são escolhidos, então, para determinados crimes. Não. Ele é totalmente aleatório, não pode. Isso é totalmente aleatório mesmo. E aí, uma vez escolhidos esses 50 jurados, por exemplo, para aquele julgamento de segunda-feira, lá serão escolhidos no mínimo 35 para participar do sorteio. Tem que ter 35 pessoas lá. Uma vez o quórum confirmado, aí feito o sorteio, a gente pode escolher 7, deve ser escolhido 7 jurados. E se não tiver nenhum impedimento legal, eu falo impedimento legal, você sabe que o Boa Vista é pequeno. Geralmente um jurado conhece o réu, geralmente o jurado conhece a vítima. Sabe que isso eu já vi na prática, principalmente acontece muito no interior. Muito. Isso que eu ia lhe comentar, que eu queria essa explicação. Boa Vista, não, Roraima, é pequeno. Nós estamos num local pequeno, né? Com poucos habitantes, vamos dizer assim. E algumas localidades com menos ainda, né? Os nossos municípios. Então, como considerar essa sociedade, assim, vamos dizer, imparcial? Entende? Como identificar se essa pessoa, de fato, não tem interesse naquilo? Já é um segredo nosso no Pode Escritório. Aqui não temos segredo, não pode. Mas assim, a gente faz uma pesquisa de campo bastante forte. Tanto uma pesquisa aberta, que é aquela pesquisa que a gente olha se você tem algum vínculo, se a pessoa já foi presa, se tem um irmão preso ou não. Ou se aquela pessoa tosse pro político A ou tosse pro político B, porque a gente já tem uma noção. Há quanto tempo antes vocês têm acesso a isso? Primeiro momento que todos nós temos acesso porque é publicado no diário. Publicado no diário, a partir do momento que é publicado no diário, a gente não... Você já faz já isso? Sabe, direto. Regra. A gente não tem como saber se aqueles jurados, aqueles 50... Vão participar dos vocês, né? Mas a gente já tem uma noção. Gente, já tem uma noção. Dica de ouro pros advogados, viu? A gente a gente tenta diminuir os erros, né? Porque acontece muito de a gente escolher uma pessoa, por mais que a gente jura que aquela pessoa vai pro nosso lado, mas lembrando que a defesa só pode dispensar 3. A defesa dispensa 3 pessoas e o Ministério Público também 3. Né? Então, vamos imaginar que um jurado é sorteado, o nome dele é João, um exemplo, e aí eu pesquiso eu faço uma pesquisa de campo e eu olho, escrevo tudo bonitinho, faço um relatório. Vamos imaginar que o João, ele é um cara que eu estou julgando um processo de violência, que tem uma violência, um feminicídio, um exemplo. E João, vamos dar exemplo do João, também já foi acusado indevidamente de ter cometido um feminicídio. Um exemplo, né? Claro. Né? Tendo como exemplo. Então, o João já passou por essa coisa. O João para mim, será escolhido. Já para o Ministério Público. Porque ele se identifica com a possibilidade de alguém estar sendo acusado injustamente. Ele tem um exemplo. Não, né? claro. Se eu não dispensar, o Ministério Público com certeza fez uma pesquisa de campo também, uma pesquisa de dados. E eu até digo que o Estado ele tem mais condições de fazer do que a gente, porque se a gente, Deus me livre, correr atrás de um jurado, a gente pode ser interpretado um atentatório contra a justiça. Então, a gente tenta fazer o máximo possível para fazer pesquisas abertas. Pesquisa no Projude, as pesquisas simples no Google, se a pessoa já tem processo ou não. Ou seja, que a própria pessoa se mostra para a sociedade, né? E aí a gente tenta ver se a pessoa, né, exemplo, tem processos em que eu prefiro um julgamento que mulheres sejam juradas. Isso eu dou... Sério. Não posso falar muito não, porque o MP pode estar assistindo essa entrevista. Mas alguns casos, não são outros, né? Eu vou te dar exemplo, já participei de julgamentos que eu tentei tirar... Eu dispensei 3 homens, ficaram 5 mulheres e 2 homens. E era um julgamento de tentativa de feminicídio. Uma tentativa de feminicídio e uma tentativa de homicídio. E na ocasião conseguimos o êxito de absolver a pessoa, mesmo que tendo mais mulheres lá. A gente imaginou, não, mais mulheres vão julgar, mas é muito assim, a gente nunca... Júri é sempre uma caixinha de surpresa. Eu sempre falo isso. Não tem júri fácil, todo júri para mim é difícil. Eu fiz um júri em dezembro, na comarca de Rorianópolis, e era um júri, na minha opinião, que não tinha tese.
a não ser o perdão, né? A clemência. Nós podemos alegar a clemência, porque a sociedade pode perdoar. Mesmo que é essa clemência? A clemência é o perdão. A sociedade entende que pode perdoar. Vou te dar um exemplo. Quer dizer, eu sei que você é culpado. Você que é culpado, você matou, mas eu posso te perdoar em qualquer situação? Em qualquer situação, infelizmente pode. Né? A justiça pode entender, salvo nos casos em que, em relação à mulher, o Supremo Tribunal Federal não possa alegar clemência, né? Não possa alegar que ela é minha, isso não pode mais ser trazido para a questão de clemência em relação às mulheres. É para evitar aquela questão dos crimes para limpar a honra, e a gente trazer muito essa questão. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, o que aconteceu com o nosso caso. Esse meu cliente, ele acabou tirando a vida dessa outra pessoa, porque essa outra pessoa tinha assassinado o filho dele. Então, naquela circunstância ali, a justiça entendeu, os jurados entenderam que qualquer pessoa poderia ter tomado aquela atitude. Enfim. Você se coloca muito no lugar. Muito. Primeiro momento, você diz assim, não, eu não mataria. Então, você é um monstro por ter matado. Ah, não, eu matei porque matou meu filho. Eu mataria também. Quer dizer, você consegue se colocar no lugar da pessoa. Se a pessoa não conseguir absolver, a gente ainda tem o critério ainda do homicídio privilegiado, né? Ou seja, a pessoa se identifica com aquilo, é mesmo depois de chegar em casa, pegar um estuprador mexendo com seu filho ou seu filho, você vai tirar a vida daquela pessoa. Talvez os jurados não interprete assim para absolvê-lo, mas a gente alega privilégio e tem uma redução muito grande na pena e torna até o crime comum, dependendo da situação. Doutor, tem uma discussão a respeito se hoje ainda cabe essa questão do júri, né? Tem uma discussão bastante a respeito disso. O porquê dessa discussão? Quer dizer, alguns alegam que hoje não caberia mais à sociedade pessoas que não estão capacitadas fisicamente. Isso, que às vezes acontece muito caso em que as pessoas julgam mais pelo coração, né? Julgam mais pela notícia. Isso é bom e às vezes é ruim. É bom talvez para aqueles que têm um entendimento, bandido bom é bandido morto, e aí deve ser julgado, melhor ser julgado pela sociedade. Outros entendem não, que é melhor ser julgado pelo juiz de primeiro grau. Minha opinião, eu entendo que deve sim ser julgado pela sociedade. Eu defendo a instituição do Tribunal do Júri, eu acho que tem muitas pessoas capacitadas assim. O que a gente é um fato desafiador para a gente que trabalha no Tribunal do Júri é a imprensa. A imprensa, para a gente, em determinadas situações, prejudica um pouco a situação técnica. Acaba julgando só porque saiu na imprensa. Então... Esquece os fatos. Pronto, esquece os fatos. E na imprensa, vamos dizer assim, na televisão, no rádio, vamos dizer onde o governo ainda tem algum controle, ainda se tem um controle do tipo de notícia. Que, vamos dizer, um controle raso e às vezes a gente já forma ali. E hoje a gente tem a internet, que nem esse controle mínimo tem. Né? Aconteceu um fato aqui, um homicídio, hoje. Já postaram nos grupos, já estão falando quem foi, já estão dizendo como é que aconteceu. A gente já lê nos comentários todo mundo dizendo como é que aconteceu, quem foi que fez, quem não fez, na opinião dele. É uma coisa incontrolável, né? Não tem mais como controlar. Infelizmente, não tem como controlar. Sim, isso influencia na prática. Eu falei imprensa, mas no caso midiático eu envolvo também a rede social, né? Hoje, um grande desafiador nosso é a rede social, né? Recentemente, não sei se você acompanhou, fiz um júri aqui em Roraima, em que era um caso extremamente midiático, em que a pessoa que estava sendo acusada levava o banco dos réus ali, a mídia já tinha condenado, a mídia social, né? A sociedade já tinha condenado ele, e a gente foi postada uma foto dele no Instagram, e essa pessoa, nossa, eu vi tantos comentários, enfim, né? E ele já estava pré-condenado, então é uma pena, porque a gente tem que julgar os fatos, né? Eu sempre falo isso, a gente tem que julgar o direito, as provas, né? Então... A forma... Eu digo assim, a quantidade de notícia que nós temos é tanta que as pessoas já perdem o interesse. Então, o interesse foi aquela primeira notícia. A primeira notícia foi condenando. E depois, ninguém lê mais. Não lê mais, não publica mais, porque já tem outras coisas acontecendo. Aí já fica na tua memória aquela notícia. Aquela notícia. Então, quando vem, e eu sei porque aconteceu isso comigo, então quando eu vi o resultado, que foi a absolvição, pra mim foi, como assim?
Surpreendente. Eu lembro, sempre falo isso no meu júri, né? Espero que o Ministério Público não assista essa entrevista. É só para advogado. Era que, com todo respeito, né, parabenizar o Ministério Público, porque realmente faz um trabalho para a sociedade, né, independentemente da atuação dos promotores. É claro que a instituição júri é uma instituição que deve ser respeitada, Sim. assim como a instituição da Defensoria Pública, assim como a instituição da advocacia, assim como o juiz, né? Estamos ali no mesmo patamar. Mas é claro, é só uma brincadeira, um maior respeito e tenho grande admiração por esse órgão. Mas assim, o nosso grande gargalo assim, é a mídia. Eu vou te taxar como exemplo, vou te lembrar como exemplo uma situação que ocorreu, eu não sei se foi em São Paulo ou Rio de Janeiro, de uma menina que isso até foi passado numa reprise, tentaram demonstrar uma realidade numa novela, em que a mulher, ela supostamente deu a filha para uma pessoa estuprar. E aí ela acabou sendo espancada pela sociedade ali. Saiu uma notícia, na verdade, confundiram ela com uma mãe verdadeira. E acabou que ela foi espancada por conta de uma notícia falsa, uma fake news. E aí acabou que essa notícia falsa se espalhou na rede social, dentro da comunidade, salvo engano, no Rio de Janeiro. E ela, infelizmente, foi assassinada e depois foi comprovado que essa pessoa não era... Confundiram ela com a verdadeira mãe daquela criança e acabou indo a óbito. E, enfim, não tem explicação, né? Às vezes tem situações que fica difícil. Sim. Por mais que a gente a raiva, o Estado, ele não pode, a gente como cidadão não podemos de forma alguma tomar uma atitude dessa, de tirar a vida de outrem, sabendo que ela vai ter direito a contraditório, vai ter direito à ampla defesa, né? Como a gente falou mais cedo, aquela questão de uma senhora que estava presa 4 meses sobre a suspeita de ter envenenado 2 crianças. Né, que ela realmente não gostava das crianças, as crianças toda hora lá vinham arrancando caju, e a criança comeu o caju e depois veio a óbito. E todo mundo pensava que era essa mulher, até que saiu o laudo e constatou que as crianças, na verdade, o caju que ela supostamente chupou não tinha veneno. Talvez a criança consumiu um outro tipo de comida, que não foi essa senhora que deu, foi uma outra pessoa, inclusive essa pessoa já está presa. Eu li a notícia e na notícia que eu li, me deu a impressão de que tinha, como eu falei, deu a impressão que havia sido... Ela foi posta em liberdade hoje. Sério? Sério. Nossa. Liberdade hoje. Porque assim, me deu a impressão... Sabe quem acreditou? Que era um réu confesso. Sabe quem acreditou nela? A única pessoa que acreditou nela? O advogado. Ninguém acreditava nela. Nem os próprios familiares dela acreditavam nela. Só o advogado. Então, para você ver a importância da nossa advocacia. Sim. E aqui você trazendo esse espaço um pouco para a gente falar um pouco da gente, falar um pouco do advogado criminalista. E onde eu ando por aí hoje, as pessoas me parabenizam assim, pelo trabalho que a gente vem fazendo, mas não só por isso. É que a gente está conectando, a gente está deixando de dizer, ó, a gente está parando de acusar pessoas. Primeiro a gente analisa a questão antes de tomar qualquer atitude, né? E antes de acusar alguém, vamos ler primeiro, ler a notícia com calma, sabe? Espera sair o resultado, porque depois resta comprovado que não foi aquilo. Tá muito imediatinho. Tá muito. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado. Então hoje eu já faço esse trabalho no meu escritório, eu já tenho um cuidado muito especial com a mídia, eu respeito, a gente tenta ali fazer um controle ali, uma mediação, né, com a mídia, de forma não bato de forma alguma neles. Assim como o outro lado usa a mídia para atacar a defesa também tem que usar o mesmo método para exercer o seu direito e defender o seu cliente. Né? Seria é muito importante. A busca, vamos dizer assim, de dar publicidade também para o outro lado, para as provas de que absorvem? Eu não demonstro tudo. Mas eu demonstro assim que o outro lado também é um ser humano, o outro lado também tem defesa, o outro lado também tem uma ideia, tem uma história, tem uma realidade, tem um fato e precisa sim ser ouvido, né? A gente tá acostumado assim de escutar uma história e ninguém acreditar e depois a gente provar que aquela pessoa não cometeu aquele crime. Eu vou te dar um exemplo, um processo que nós pegamos, não é midiático, mas tava difícil até de acreditar nele, desculpa. E aí o processo li, ele disse, mas se não foi tu, por que tu fugiu? Aí ele, no dia da audiência, por incrível, primeira audiência que teve, já nessa primeira fase do júri, e depois da oitiva das testemunhas, eu não lembro se foi ele, não recordo. Todo mundo dizia que não recordava, no final, no mesmo dia, o juizinho pronunciou, ele não foi para júri. A gente já esperava o júri, já tinha se preparado para ir para o júri. Eu ia conhecer o estado do Mato Grosso, mas
Já conseguimos absolver ele já ele ficou muito feliz, né? Eu também, na verdade, o nosso objetivo, né, doutora, é satisfazer o cliente, Claro. atender a clientela de uma forma honesta, né, de uma forma transparente, nunca enganar. Eu acho que Com essa relação, porque o doutor falou muito assim, quem acreditou nele? O advogado. E você, com toda a cautela, busca ali a verdade. Essa verdade, ela é fácil? Porque, olha, experiência, eu advogo também, assim, a verdade nem sempre é fácil. Você tirar do cliente a verdade nem sempre é fácil. É claro, quando a pessoa não fez, ele é o puro inocente, ele diz, não fiz, não sei quem fez, né, não participei. Aquela é a verdade e você só tem que chegar nela. Mas, assim, como chegar à verdade com o cliente? É difícil, né? Não é fácil, né? Até porque aquele primeiro contato, geralmente o cliente não conhece a gente, não vai contar a tua vida, ainda mais a situação de um processo, né? Nos casos em que a pessoa realmente é inocente, a pessoa já fala logo, não fiz e tal. Mas eu vou te dar um exemplo do meu primeiro júri que eu fiz, foi em 2014. Eu peguei um caso de um mandante, enfim. E até então eu estava acreditando na história dele, né? E findou que acabou o júri, nós vencemos o júri. Quando acabou o júri, depois de uma longa data, ele acabou me dizendo a verdade sobre os fatos, que eu não posso revelar, mas Com certeza. fiquei e falei, Como assim até eu acreditei? não falha o negócio. Enfim, então assim, hoje eu prezo muito para buscar essa verdade. A gente sabe que é mais difícil, mas a gente tenta ali fazer uma questão de confiança, uma relação de confiança, né? Mostrar para ele que precisa confiar na gente, a gente tá ali buscando ajudá-lo, de forma alguma prejudicar o cliente, de forma alguma prejudicar o assistido. É buscar uma defesa. Às vezes, no Diego, mas tem defesa para isso? Tem. Às vezes a verdade é o melhor caminho. Às vezes você confessar é o melhor caminho, né, doutor? Às vezes é mais plausível você manter sua liberdade ali falando a verdade do que ficar mentindo. Mas, assim, hoje meus clientes 100% me contam a verdade. 100%. Eu busco, no início da carreira, eu era muito inocente. Né? Sempre somos. Né? A gente acaba acreditando, mas hoje, claro, eu confio muito nos clientes. Eles me falam, olha, se realmente vamos buscar testemunha. Pra gente, que tem que, por incrível que pareça, né? Lá na lei, quem deve provar é a acusação. Sim, mas na prática... Na prática, somos nós, defesa, que temos que provar a verdade. Né? Então, é um desafio pra gente. Inclusive, fico questionando as sentenças, né? Até vejo as sentenças, mas a defesa não trouxe nada de elemento suficiente para... Mas quem tem que provar é o Estado. Então, a gente fica nessa discussão. É uma tese que eu tenho que só tá no CPP, 156, coisa mais linda, né? É um processo investigativo também. Graças a Deus, né? E aqui parabeniza a Conselho Federal da OAB, que baixou uma resolução, em que o provimento, perdão, não me recordo agora, acho que é um provimento 156, não me recordo agora o número do provimento, em que a defesa agora ela pode trabalhar investigando alguns crimes. Ela tem vamos dizer assim, tá legislado, já tem uma legislação sobre isso. Não a nível de Câmara Federal, a nível de Congresso Nacional, mas a nível de Conselho Federal... Pelo menos para trazer a segurança para os advogados. Investigação defensiva. Nós já podemos atuar e não iremos de forma alguma invadir o espaço da Polícia Civil, que também tem um grande respeito. No entanto, eu tenho uma opinião também sobre esse aspecto, vou falar, eu acho muito perigoso para advogado inexperiente ou advogado iniciante já olhar assim, você pode investigar, mas aí tem que tomar muito cuidado. Imagina só, você indo na casa, batendo palma, você aqui que é a mãe daquele garoto que foi assassinado pelo meu cliente, eu tô vindo aqui com o senhor para conversar contigo, para entrevistar, que a pessoa vai ficar assustada, vai logo numa delegacia e nós iremos ser acusados de coação a testemunha, o cliente vai ficar preso e o senhor também. Então eu fico muito preocupado com isso, acho que a legislação tem que melhorar um pouquinho mais. Só assim que aí fugindo talvez um pouquinho do nosso tema, mais pertinente, é recente, né? Essa... É recente. Isso, recente. Acha que talvez isso tenha que ser melhor explicado? Melhor trabalhado, a OAB tinha que trazer talvez algum treinamento, curso? Acho que isso tem que ser conversado com as outras partes. Isso, a nossa OAB aqui, ela já trouxe profissionais para falar sobre esse tema. E eu quero, não aqui falar, parabenizar a OAB, não é isso, mas eu quero chamar a atenção dos profissionais da advocacia, principalmente a advocacia criminal. Muitos se reclamam aqui que nós não tem curso, não tem isso, não vem nenhum profissional. Eu mesmo já trouxe alguns profissionais, a OAB já trouxe. E pasme, infelizmente, advogados, a gente vê poucos. Vê muito estudante, né? Estudante. Mas às vezes, aí a gente não sabe o custo que é sair daqui para ir em São Paulo, para ir no Rio de Janeiro, é no mínimo R$10 mil.
passagem, diária. Então, assim, a gente tem que valorizar esses profissionais que vêm até aqui, explicar. Eles já tivemos a oportunidade de ter uma explicação sobre investigação defensiva, mas infelizmente os advogados não se interessam. Como é que tá esse acolhimento da magistratura? Como é que o Ministério Público está vendo isso? Olha, é assim, eu vejo, é muito novo, mas eu já vi decisões, já vi pareceres do Ministério Público, ele mesmo traz essa ideia de que o advogado ele pode investigar. Então, eu digo, esses novos promotores, já tem uma escola mais atual, eles são bem abertos a isso, né? E então respeitam bastante a nossa advocacia. Nós somos bem recebidos no Ministério Público. Eu acho que a gente tem que acabar com essa cortina de dizer que o MP, o Ministério Público, ele é o órgão máximo. Não. Vá lá com ele, tente, às vezes, mostrar para ele que o seu cliente é inocente. Já começa a trabalhar desde o inquérito, desde aquela fase ali de denúncia. Eu peguei um processo em que um policial estava sendo acusado de um crime vulnerável e eu achei muito estranha aquela história ali. Comecei a desconfiar, né? E fui conversar com o promotor, fui lá no Ministério Público. Eu tento, quando vejo que cara, levar suas dúvidas. Eu tentei já adiantar para ele a minha tese, né? E graças a essa ideia, essa expertise nossa, ele ouviu o nosso lado antes da audiência. Tanto que a audiência de instrução já foi um pouco diferente, e no final nós conseguimos a soltura desse cliente e consequentemente, a absolvição. Mas assim, eu acho que o Ministério Público está aberto, ele atende a sociedade, a advocacia precisa acabar com essa briga, que o Ministério Público é uma coisa que tem muito briga de advogado e polícia. Gente, a gente tem que acabar com isso. Todos nós dependemos um do outro, né? E eu falo isso para os processos do Tribunal do Júri, principalmente, em que você está estudando ali um crime que está sendo apurado a investigação de um determinado delito, de determinado homicídio. Que essas rusgas, né, devem acabar. Eu acho que... Doutor... Enfim, minha opinião. Não, com certeza. Mas assim, deixa eu lhe perguntar. Chegamos à condenação. Porque aqui a gente só tá absolvendo, né? Mas vamos colocar aqui que a gente... Coisa de advogado. Mas digamos que a gente tenha lá uma condenação. Tribunal do Júri. Triste, mas acontece. Raro, mas acontece com frequência. Tivemos a condenação. Se eu tenho uma condenação de um juiz, eu recorro. Se eu tenho uma condenação do júri, recorre também. Recorro? Sim. Ou pra quê? Como que aquilo... Quer dizer, qual é a lógica de a sociedade condena e vai ser revisto pela toga? Vou te dar um exemplo, assim, às vezes o procedimento foi desrespeitado no júri, porque existe um procedimento extremamente técnico. Vou falar agora do exemplo do caso da Boate Kiss, né, que é um tema que eu gosto bastante. No caso da Boate Kiss, existe um erro de procedimento ali que foi desrespeitado, a sociedade julgou, mas no final os desembargadores entenderam que... Eu recorro, mas não é de tudo. Exatamente. Eu recorro de coisas técnicas. E também, se as provas juntadas nos autos são diferentes do que foi julgado pelos jurados, é um tema que pode ser novamente revisto. Doutor, e o novo júri. Se o júri tem o poder de dar o perdão... Pois é. Isso é... Entende? Tipo assim, se o júri tem o poder de dar o perdão... Quer dizer, para absolver o perdão... Tá absolvido, pode ir embora pra casa. Mas e se eu condenar, a minha decisão pode ser questionada? Pode ser questionada, depende por questão de erro de procedimento. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um júri em que eu não pedi a absolvição desse cliente. Eu pedi essa classificação. E os jurados entenderam pela clemência e absolveram ele. Então, por questão de erro de procedimento, que as provas dos autos são diferentes. Agora, se eu tivesse solicitado, pedido a absolvição dele, ok. Gente, dica... Sempre peçam absolvição, tá? Na dúvida, peça absolvição, sempre. Porque vai que eles absolvem, não tem mais o que discutir. Agora, se há uma falha no procedimento muito forte, muito grande, exemplo, né? Aí esse é questionado. A decisão mesmo sendo... Mas se não tiver nenhum erro de procedimento, a decisão dos jurados, ela é soberana. Doutor, é um tema assim que a gente poderia conversar dias, né? É um tema assim que ele é inesgotável. Mas deixa eu, assim, pra gente finalizar. Aqui o POD, né, ele é voltado para a sociedade, a intenção da gente é levar o conhecimento, mas também para os advogados. Né? A ideia também e eu gosto de finalizar assim, eu sempre gosto de trazer pessoas atuantes, né,
porque eu gosto que o doutor dê uma dica para os nossos advogados. Vamos lá, os colegas, início de carreira, o pessoal que está aí começando, me diga aí, dá aí uma dica para eles. O que eles podem fazer? É simples. Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Primeira coisa, não se aventure, tá? Ainda mais agora, a partir se vocês sabem, eu acho que é um tema até muito importante. Saiu do julgamento, se tiver condenação, a pessoa já sai de lá presa. Tá? Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, não se aventure, primeira dica. Busque conhecimento, bastante conhecimento, com outros profissionais de outros lugares, de outras áreas aqui, Roraima, outros estados. Estude, faça curso, faça prática, mas acima de tudo, leia todo o processo, não só uma vez. 20 vezes, se possível. Peça a opinião de outros colegas. Nunca estude sozinho. Nunca vá numa delegacia sozinho. Nunca vá no júri sozinho. Nunca vá no júri sozinho, porque o Estado ainda é maior do que a gente, né? Não tem como a gente disputar com o Estado. E lá, você não é Estado. O Estado é o Ministério Público, é o Judiciário, são jurados. Você é meramente um defensor, um advogado. Então, primeira dica, estudar o processo ponta a ponta e buscar conhecimento. Eu acho que buscar outras áreas de conhecimento do Tribunal do Júri. Exemplo, nós temos que estudar balística, nós temos que estudar medicina legal. O Tribunal do Júri não é aquele... Não fecha o direito. Não é assim... É encantador para algumas pessoas, é claro, me encantou muito. Desde a época da faculdade eu já gostava de Tribunal do Júri, fiz júris simulados, mas a dica principal é estudar muito e não ter medo, buscar conhecimento, e se errar, aprenda com esses erros, peça a opinião de um colega e não vá para o júri nunca sozinho. Nunca, 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 porque a força ali, quando você está com mais pessoas no júri, elas te dão como é que eu posso dizer? Uma segurança jurídica na tribuna muito grande. Então você sai de lá forte, você se sente mais forte, mas a tua equipe tá ali te ajudando, quem fala uma coisa, são as opiniões, né? Meus advogados, assim, da minha equipe, são homens e mulheres, assim, são opiniões diversas, assim, é tudo para ter opiniões contrárias mesmo. Desafio. Eu digo até que tem um infiltrado da polícia lá e do Ministério Público, porque ele é muito acusatório, assim. Isso dá essa segurança que o doutor passou, extremamente importante. Vou até me estender, porque essa era a nossa finalização, mas vou estender aqui 2 minutinhos. Isso pode trazer essa sensação, ela se estende, por exemplo, para o cliente, pro réu, no caso, ela se estende para os jurados, porque a gente está falando de presença. Sim, presença, isso, pressiona bastante. Isso aí é experiência que a gente vai adquirindo, estudos, né? Participar de comunidades jurídicas é muito importante, principalmente do júri. Para quem vai atuar no júri, eu acho que você tem que se identificar. É muito difícil, tá? Não é um mundo, não é mil maravilhas. Tem um bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim é você ver um familiar seu chorando. Às vezes eu já participei de condenação de que o cara era inocente, já aconteceu. É muito triste pra gente, a gente fica assim, sem chão, né? Eu me apego muito à causa, já fui orientado pelos juízes para eu não me apegar, mas eu me apego. Não adianta você não se apegar, não é só a questão honorários, que é um fator muito importante pra gente, mas é o seu nome, é a sua carreira, você quer. É o resultado do trabalho. É o resultado do meu trabalho, e eu confesso que é uma coisa assim que eu vou morrer fazendo júri, assim, é uma coisa que eu amo, e eu quero, até falo pra minha esposa, amor, eu quero me tornar, assim, fazer história no Tribunal do Júri, as pessoas lembrarem de mim, assim, olha, o Diego, aquele cara lá, aquele meninozinho, ele era do Tribunal do Júri, um meninozinho meio estranho, diferente, né? Então a gente tenta levar conhecimento, mas assim, acima de tudo, humildade também, acho que é uma dica primordial, respeitar o Ministério Público, respeitar os jurados, respeitar os juízes, respeitar os servidores, que eu acho que a humildade você tem que respeitar os policiais. Eu acho que é uma coisa que são dicas que eu tive que aprender. Eu acho que eu aprendi em casa, externei para minha vida profissional. Então, e viu o tanto que fez diferença. Nossa, muita diferença. A gente, enfim. E no final, quero te agradecer novamente, parabenizar você pela essa iniciativa, e pode contar comigo em outras, sendo da área criminal. Doutor, muito obrigado novamente por ter vindo, por ter disponibilizado o tempo. A gente sabe que você está disponibilizando o seu conhecimento, né? Tanto para a sociedade quanto para os colegas. Eu acho que o POD tem essa missão. E eu estou muito feliz com a sua presença. Obrigado por tudo. E ficamos por aqui com mais um episódio do nosso podcast Direito em Mim. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir as nossas publicações e compartilhar. Você
Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilene Deon.